Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Fala Santo André, o podcast da Prefeitura Municipal. Nesta primeira série retratando a saúde do nosso município, falando especificamente do programa Saúde Fila Zero. E nesse episódio estamos recebendo elas. Conosco, Sueli Sakumoto, que é coordenadora do Centro Médico de Especialidades Apeninos, que é um ambulatório do CHM. Para você, munícipe um pouquinho mais antigo, talvez, vai conhecer como Santa Casa. E também estamos recebendo a Alba Navarro, que atua na área administrativa do Centro de Especialidades Apeninos. Tudo bem, meninas? Obrigado pela presença de vocês. Vamos começar falando... prazer estar aqui. O prazer é nosso em recebê-las. Vamos começar falando do trabalho de vocês desenvolvido, e aliás, são trabalhos desenvolvidos mesmo no plural, porque elas trabalham muito. A começar por você, Sueli, fala um pouquinho desse trabalho. Bom, nós estamos atuando lá no Centro de Especialidades Médicas Apeninos, né? E o nosso ambulatório é um ambulatório bem complexo. Nós atendemos toda uma demanda via regulação municipal, que é um setor da prefeitura que organiza os atendimentos, né, os encaminhamentos dos pacientes. E o nosso trabalho sempre foi pré e pós-cirúrgico. São diversas especialidades. Nós temos 15 especialidades. Eu acho que eu posso citar algumas, né? Urologia cirúrgica, proctologia, cirurgia geral, cirurgia plástica não estética, a plástica corretiva mesmo, cabeça e pescoço, oncologia, cuidados paliativos e por aí vai. Ortopedia, que é o forte também, tem a maior parte do nosso atendimento, 60% a 70% de ortopedia, trauma e conservador, tá? E o nosso ambulatório está ali sempre. Aí nós nos deparamos com a pandemia, não foi? Chegou a pandemia, gente, existiu toda aquela necessidade importantíssima de se ficar em casa, de se proteger naquele momento, né? E o nosso ambulatório, consequentemente, sofreu também essa situação. Existiu um tempo em que o hospital, o nosso centro hospitalar, se voltou para cirurgias de emergência, as cirurgias eletivas, que são aquelas programadas, né, com data para a pessoa fazer, elas ficaram suspensas e houve uma parada, uma diminuição da nossa oferta. Represou. Acabou a pandemia, nós iniciamos a avaliação de toda essa situação. Existiam usuários que precisavam da continuidade ao atendimento e foi aí que nós entramos com o programa Fila Zero. Porque teve também que nem muitas cirurgias ficou paradas, hérnias, vesículas, né? Quando nós voltamos ao trabalho normal, sem a pandemia, esses pacientes já vieram. Quando vai ser a nossa cirurgia? Como vai ser? Quando a gente vai ficar esperando mais quanto tempo? Foi aonde a parte do prefeito entrou com a turma da saúde e começou a fazer essa organização para começar as cirurgias serem... Porque o programa Fila Zero, ele já havia começado antes da pandemia. Sim, isso, né? antes. E depois da pandemia, claro, por tudo até que a Sueli disse aqui, houve a necessidade de intensificar, né? Mais do que necessário. E intensificar foi assim, foi um trabalho grande, tanto antes da atuação do ambulatório, como do ambulatório. Existiu todo um planejamento, todo um levantamento de ver quais eram as necessidades, o que estava represado, né? E se trabalhar em cima dessas especialidades que estavam represadas. E nós continuamos até hoje, já com um bom decréscimo quantitativo, mas
Continuamos. Bom, o objetivo continua. Dá para falar das fases, até explicando um pouquinho do seu trabalho também, Alba, dentro do ambulatório, do CHM, e falando das fases. Por que fase a gente já passou, o que vem pela frente dentro do Saúde Fila Zero? Olha, assim, nós passamos por umas fases bem, como que eu posso falar? Não sei se é a palavra certa, crítica, né? Porque os pacientes necessitam de cirurgias, os pacientes necessitam de um atendimento mais rápido nas emergências. Só que assim, por esse motivo, eles teriam sempre passar no posto com o clínico pegar uma guia, mandar para a regulação, essa regulação mandar para especialidades. Então, que é o fluxo normal. Fluxo nosso normal. A especialidade, aí vai, vamos supor, cirurgião, ele está com uma hérnia, precisa ser operado, não é uma emergência, mas tem que entrar na fila, fazer o procedimento, tudo. Então, esse pedacinho é que acumulou nessa parte da pandemia, né? Que quando voltou, esses pacientes, coitados, querem como que eu tô com dor, eu preciso fazer cirurgia. Então, foi aonde a parte saúde começou a fazer essa fila zero. Não só como cirurgia, nós temos a parte de ortopedia também, nós temos a parte da prócto, todos estão passando, e se caso venha a ser uma cirurgia de emergência, eles mesmos já fazem como que fala, uma pré, né? Aprovação, e mandam, e essa pessoa logo também é chamada. Então nós estamos fazendo tudo. Tem a obesidade também, que é importante, né? Que estamos, graças a Deus, conseguindo também, entendeu? Existiram algumas fases, né? Foi feito esse levantamento, tá? E nós começamos a caminhar em forças-tarefas específicas. Então, nós começamos pela força-tarefa ortopedia. Essa força-tarefa ortopedia, ela era muito importante, porque a gente tinha uma quantidade grande de paciente aguardando ser avaliado. Foi uma força-tarefa de ortopedia geral que gerou a segunda fase da força-tarefa de ortopedia, subespecialidade. Por quê? Porque você sabe que problema de coluna, braço, ombro, isso é muito incidente, Sim. né? Sim. Então, é a dor, é o problema articular, gerou. Fizemos... Até me ajeitei na cadeira. A gente se ajeita. Postura, Chega uma né? hora que tem problema de coluna mesmo, né? Da ortopedia, foi feito também a força-tarefa da cirurgia geral, que são as cirurgias que a Alba falou. É uma hérnia, é uma necessidade de uma correção de vesícula. São necessidades que não são emergência, mas que estão incomodando. E se estão incomodando, os nossos usuários, eles precisam ser atendidos. Dessas forças-tarefas iniciais, gerou o quê? Gerou necessidade de exames laboratoriais. Quer dizer, são uma consequência da outra. Exames laboratoriais. Entramos na força-tarefa de preparo desse paciente para cirurgia, através de exames de imagem e exames de laboratório. E aí a gente entra num ponto importante. Gente, ligou para sua casa. Pessoal, é do centro médico, é do CHM, é do hospital municipal, é da unidade básica, enfim, atenda o telefone. O absenteísmo ainda é muito alto. Eu ia falar mesmo, porque geralmente eles passam para nós vários telefones. Como nós entramos em contato, a maioria não atendem. Ou agora tem o WhatsApp também, a gente está conversando muito, gente. Não é trote. Não é. Então é bom você reforçar mesmo, porque a gente liga, a gente faz o nosso trabalho e o munícipe chega lá e fala, vocês não ligaram. E é duro você ouvir isso, você saber que você fez o seu trabalho e ele chegar e falar assim, não ligou. Mas a gente tenta ligar até 3 dias antes para vir buscar essa guia, entendeu? Para o paciente não perder. E todos nós marcamos dia e horário que a gente liga. E aí, Sueli, é importante frisar o seguinte, né? O multirão, como é dito, é uma força-tarefa especializada que agrega toda a equipe. Olha, eu digo o seguinte, na minha cabeça, e acho que na de todos, existe uma diferença entre um mutirão e uma força-tarefa.
Eu acho que o mutirão, ele é fruto de uma negligência contínua, onde inexplicavelmente ou até explicável, É porque se é deixou denominado acumular, mutirão se no deixou popular, acumular né? e você chama, tá? Sem um cuidado especial. O que nós fazemos é uma força-tarefa. Isso. Nós estamos atendendo o que num período curto de tempo, infelizmente curto, mas foi a pandemia, e que nós queremos deixar em dia. Então, é uma força-tarefa que requer união. A hora que eu falo em mutirão, já é uma palavra estigmatizada, Sim. né? E dá a impressão, assim, da multidão, da bagunça e tudo mais. Nós não. Nós temos uma organização. Existe um fluxo de atendimento. Existe um trabalho com os nossos funcionários, que são nossos colaboradores. Todos eles estão envolvidos e todos eles sabem o papel deles. Nós sabemos, porque a Sueli chega, nós fazemos a reunião e o nosso grupo, vamos supor, recepção, que tem que receber, fazer as fichas. Tem a parte que são chamados para descer, para passar com o médico, para aguardar. Então, já tem 2 pessoas que acompanham, né, os pacientes até a porta. Daquela porta, ele vai ser orientado a aguardar, a ser chamado novamente. Eles vão aguardar. Aí faz a parte a parte problema é que quando a gente vai chamar para passar com os médicos, porque nós estamos com 8 salas, né? Então ficam 2 pessoas lá dentro para distribuir para cada médico. Tem as enfermeiras que ficam com os médicos lá dentro, digitadoras. Então são toda essa parte administrativa que a Sueli, ela reúne tudo, faz uma reunião e a gente compete o trabalho. Ou seja, é algo muito bem pensado, muito bem planejado, Sim. muito bem estruturado para um atendimento humanizado, né? A minha parte, geralmente, eu fico na parte de coordenar as chamadas deles. Então, eu fico frente com eles, olhando para mim, eu quero ir, eu quero passar logo, porque que isso não chama? Então, a gente tem que ter aquela paciência, chegar no paciente, falar, não, olha, acalma, não é só você que está aqui, tá vendo? Tem mais gente que precisa fazer o exame e está na mesma situação, não tem prioridade. A única prioridade que nós temos é um idoso a mais de 85 ou um cadeirante que não tem como aplicar, a gente dá prioridade sim, mas a maioria não, aí eles olham para mim, você fala assim, eu falei assim, eu tenho que falar assim para vocês têm que entender. Nós estamos aqui, não é só o problema, não é só o seu, olha quanta gente atrás de você. Então a gente tem todo esse trabalho, entendeu? E é gostoso, porque eu falo por mim, porque eu tô na saúde há quase 40 anos, eu adoro esse trabalho, eu adoro o munícipe, eu sempre gostei, então eu tenho uma facilidade bem mais prática, a Sueli tá aqui que não deixa eu mentir, que eles acabam até brincando comigo. Eu faço dança das cadeiras para eles poderem se distraírem para não ficar naquele foco. Não é só um trabalho, é uma vocação, né? Isso. Existe uma relação que tem que ser estabelecida naquele momento. Então, o usuário ele tem uma expectativa. Ele está vindo em busca do seu exame. Vamos pegar aqui nessa última, então não nessa força-tarefa de ultrassonografia. Ele vem em busca de ter um documento que vai dar encaminhamento à vida dele. O nosso objetivo também é esse. A hora que você recebe alguém com expectativa, eu acho que você tem que suprir essa expectativa, tá? Então, você tem que receber essa pessoa. Eu tenho uma preocupação, e todos nós ali envolvidos temos, diretoria e todos mais, da gente receber bem este usuário. Ele chegou, a primeira impressão é fundamental. Então, ele tem que ser recebido, ele tem que saber que existe uma equipe que está lá à disposição dele e trabalhando para ele. Então, a partir do momento que você recebeu, também não adianta você soltar, largar a mão do usuário. Não. Ele precisa ser conduzido dentro do fluxo que foi montado. Ele precisa ter a certeza de que ele chegou, ele foi recebido e ele vai ser atendido e ele vai sair satisfeito. Então, existe uma preocupação nessa condução todinha. Então, a força-tarefa, a preocupação de todos nós que estamos trabalhando eu recebo bem, mas eu me despeço bem do usuário. É isso. Eu deixo ele sair satisfeito. É um processo como um todo, né? É um começo, meio e fim, existe um treinamento para isso também. Existe. Né? Então, existem as reuniões, existe orientação,
Até brinco muito, eu sou um pouco sargento, como eles dizem. Então, eles têm postos de trabalho, eles sabem o que fazer naquele local. Por que está ali, perto daquela coluna? Entendeu? Nossas. Porque ali existe um desvio, o usuário pode se perder. Então, os funcionários se conduzem dentro disso, eles aceitam isso, eles sabem a importância do papel de cada um. Não existe um papel menor ou maior numa força-tarefa. Mas o de todos cada A um, pessoa né? que está dizendo bom dia, ela é tão importante quanto quem Quanto- está realizando a consulta ou está realizando a imagem. Todos têm um papel fundamental dentro do que eles fazem. Sueli, nosso muito obrigado pela presença de vocês. Acho que a gente poderia falar aqui por mais 1 hora, 2 horas, assunto não falta. E certamente serão convidadas para outras edições do Fala Santo André. Alba, muito obrigado. Sueli, mais uma vez, o nosso muito muito bom. obrigado. Foi rápido, né? Mas foi Eu muito achei bom. que eu não ia falar. Pessoal, até a próxima no Fala Santo André. Tchau.